Pessoal, primeiramente, boa noite, obrigado por estarem aqui. A gente vai começar a primeira Assembleia Consultiva do CDI aqui dos cursos de BSI e TATS. Tá todo mundo me ouvindo legal, primeiramente? Fechou, perfeito. A gente está com o quórum presencial de 45 pessoas, a gente tem mais 4 pessoas no Google Meet e mais 7 na rádio. Fica aqui meu agradecimento também à rádio, muito obrigado por estarem transmitindo a Assembleia hoje. Então, como pelo Estatuto do CDI, em segunda chamada não tem quórum mínimo, então a Assembleia está aprovada. Ela não atingiu o mínimo na primeira chamada, por isso que ela está começando na segunda. Boa noite, gente, tudo bom? Passando agora alguns avisos iniciais, como os alunos já disse, a gente está sendo gravado pela rádio, então se alguém se sentir desconfortável em comunicar, em falar, venha falar com a gente também, que a gente comunica a rádio. Peço encarecidamente para quem for fazer as falas no momento de fala, venham aqui, avisem, levantem a mão, que a gente leva o microfone para vocês falarem, tudo isso pela captação do rádio. Explicando um pouquinho agora para vocês como vai funcionar a estrutura dessa Assembleia. Primeiro a gente vai começar com os informes, a gente vai explicar para vocês como está ocorrendo essa greve, como ela foi votada, quais são as principais pautas e tudo mais. A partir disso a gente vai abrir para falas daí, a gente vai abrir, são 10 inscrições de 3 minutos, para todo mundo poder falar, dar a sua opinião. A partir disso a gente vai votar daí 2 representantes para a comissão de greve e a gente vai partir daí para o encerramento, justamente para a gente levantar as pautas que vocês têm, para a gente poder repassar depois para os demais. Certo? De acordo? Vale também ressaltar, a gente precisa da aprovação de vocês em relação à mesa. Então a mesa está sendo composta pelo Demash, que é membro tanto do CDI quanto do CACH. A gente está compondo o Leozão, que é o presidente do CDI, eu que sou o Drogo, vice-presidente também do CDI, e o Salsicha, que é um membro do CDI e também ex-representante da comissão discente. A comissão de graduação, perdão. Todo mundo aprova mesmo? Tem alguém contra? Perfeito. Passando então agora para os informes, serão 10 minutos de informe no total. Explicando para vocês o que vem acontecendo nessas últimas semanas. Semana passada a gente teve a aprovação do estado de greve em uma Assembleia Geral, dado algumas pautas que foram levantadas, eu já vou ler as pautas para vocês logo menos. E segunda-feira teve daí um ato lá no CRUESP, em São Paulo, justamente para a gente ter uma negociação tanto dessas pautas, quanto de algumas pautas relacionadas aos docentes, tanto da Unicamp, quanto da USP, quanto da Unesp. Infelizmente, a gente não foi ouvido nesse CRUESP, a comunicação estudantil foi barrada pelos reitores e tudo mais. Então, na terça-feira, a gente fez aí uma Assembleia Geral e foi aprovado com uma votação. A votação deu 257 votos para aprovarem a greve já nessa quarta-feira agora, começando a partir da noite de hoje, ou seja, já estamos em estado de greve. E a partir disso, a greve está indefinida e a gente busca daí uma mesa de negociação agora com a reitoria para lidar com as nossas pautas. Eu vou ler agora para vocês quais foram as pautas que foram levantadas para essa greve, começando a primeira pauta pela questão da moradia em Limeira. Eu não sei se todo mundo sabe, mas Barão tem um espaço próprio para moradia, um espaço com prédios, com residência e tudo mais, e Limeira não tem. Na greve de 23 isso já foi pautado como um mote principal. A reitoria escutou, falou que ia trazer essas moradias, houve depois uma reafirmação dessas moradias, porém até hoje a gente ainda não tem esse terreno. Tem um agravante disso tudo, que a gente recebe a Bolsa PAN, que é a Bolsa de Moradia, porém quando um aluno ele consegue um estágio, independente do seu curso, ele perde essa Bolsa de Moradia. Então, ou seja, os alunos aqui ficam muito vulnerabilizados com relação à sua estadia e à sua residência aqui em Limeira. Partindo para a segunda pauta, a gente vai pelo fim do plano de autarquização do HC. Para quem não sabe, o Tocantins lá de Campinas ele foi autarquizado no final do ano passado. E o que isso implica diretamente? Em resumo, basicamente o hospital ficou na mão agora do Ministério da Saúde e não é mais na mão da Unicamp. Eles fizeram essa mudança com o intuito de sim jogar o hospital para o controle do Ministério da Saúde e também usar como pressuposto de que a verba da Unicamp aumentaria com isso, já que, em tese, nós não gastaríamos mais com o hospital, se gasta viria diretamente da saúde do Estado.
Porém, o que aconteceu, na verdade, foi uma redução de gastos com as universidades públicas, em especial a Unicamp sofreu um gasto sincero dentro da sua verba que ela receberia. Então, a gente também está lutando pelo fim da autorização, obviamente pela melhora da saúde em relação a esse hospital, que agora a gente não tem mais controle, a gente não tem mais como o pessoal, por exemplo, da medicina está estagiando lá de forma gratuita, e também, obviamente, para o descumprimento dessa promessa de verba. A terceira pauta que a gente vai ter também é pelo enfrentamento à violência de gênero, que a gente sabe que é uma causa que vem sendo recorrente em Limeira, vem sofrendo um aumento, e isso não pode acontecer. Então a gente está lutando principalmente pelo aumento da ação dos SABs aqui em Limeira. Para quem não sabe, o SABs é o Serviço de Atendimento à Violência Sexual. É um serviço que tem majoritariamente na Unicamp inteira, porém ele tem um funcionário, até então, que reside em Barão Geraldo, e é um funcionário para atender tanto Barão Geraldo, quanto Limeira, quanto Piracicaba, Cotil e Cotuca. Então, é uma questão muito sobrecarregada, não consegue atender todas as demandas, recebe várias demandas durante o ano, e a gente está pedindo daí para que venha pelo menos um representante aqui em Limeira também, para conseguir tratar as causas de Limeira, tanto da violência de gênero quanto da violência sexual. A quarta pauta que a gente vai ter é para o espaço físico, para o diretório acadêmico e também para os centros acadêmicos. A gente sabe, por exemplo, que hoje em dia aqui na FT a gente tem a sala do CAT, que acaba dividindo com várias outras orgs, e principalmente também com as atléticas, e foi pautado para ser levantado um espaço público para a gente poder utilizar tanto para os centros acadêmicos quanto para o diretório acadêmico também. A reitoria afirmou que teria esse espaço, mas por enquanto ainda não foi iniciado nenhum projeto de construção. Partindo para a quinta pauta, a gente tem a questão da melhoria do transporte circular. A gente sabe que muita gente aqui tem aula à tarde, a gente tem aula noturna, e a rotina do circular ela acaba sendo ineficiente para muitos alunos, tanto por questão de rota, mas principalmente por questão de horário, seja por não conseguir pegar um horário de aula de forma coerente, ou por não passar em certos lugares depois de um certo horário. Então a gente está lutando para melhorar tanto dessa rota quanto da empresa, que a gente sabe também que o certo seria um micro-ônibus, e várias vezes a gente já tem visto minivans circulando por aí, pontos circulares. Partindo para a sexta pauta, a gente tem a questão pelo fim da terceirização. A gente viu quem estava aqui em 2025 que houve vários casos relacionados principalmente ao bandejão, que houveram panelas explodindo, funcionários sendo machucados, sendo lesados, principalmente por conta dessa precarização da terceirização. Então a gente está aderindo também a essa briga pelo fim da terceirização e por melhoras das condições de trabalho. Partindo agora também para a última pauta, que é principalmente a melhoria de estruturas e das políticas do SECOM e do SAP aqui para Limeira. Como já foi levantado, a questão do SECOM aqui em Limeira não abrange muito alguns serviços de saúde, o que é contraditório com o Barão, que tem vários tratamentos diferentes e várias abordagens diferentes relacionadas a Limeira. O que não é justo, já que a gente também faz parte da mesma universidade, a gente também tem os mesmos problemas de saúde que o pessoal de Barão Geraldo também tem. A gente está lutando por esse aumento do repertório do SECOM, vamos dizer assim, e para essa melhora do SECOM no geral. Ficou alguma dúvida em relação às pautas? Se sim, por favor, no momento de fala, a gente vai abrir justamente para vocês tirarem essas dúvidas e a gente responder vocês. Como já foi apresentado, sou Salsicha, e a gente, como centro acadêmico, tem como o principal objetivo representar os alunos e passar o que eles estão querendo, lutando, seja o que for, para frente. E essa assembleia é consultiva com esse intuito de ouvir vocês. O que vocês acham sobre as pautas que foram levantadas contra a greve? Se são a favor, porque são a favor, se são contra, porque são contra, se querem adicionar algo a mais que vocês sentem que está faltando, seja nos cursos de TI, seja aqui na FT, dar esse espaço para vocês falarem para a gente o que está faltando, o que está precisando, e a gente poder repassar essa mensagem adiante. Então agora a gente vai abrir para falas, são 10 falas de 3 minutos? 10 falas de 3 minutos, para vocês se expressarem por não estou me sentindo representado por essas pautas, quero adicionar essa pauta, quero retirar essa pauta e defender o seu ponto.
Olá pessoal, boa tarde. Eu só vou ensinar aqui os gestos que eu quero fazer para o tempo. Na verdade a pessoa vai tá lá, né? Então não importa. Mas explicando, quando faltar 2 minutos eu vou fazer assim, quando faltar 1 minuto eu faço assim, e quando faltar 30 segundos eu faço um 3 com o punho fechado na mão, só isso. Então, já pode abrir com a inscrição. Alguém quer começar abrindo a inscrição? Coisa rápida, não consta escrever as pautas na luz? Eu vou encaminhar a carta. Eu vou encaminhar a carta que a gente vai levar justamente para essa reitoria, para essa mesa de negociação. Eu vou mandar no grupo de computação e na comunidade do CDI, para todo mundo tendo acesso. Já está no e-mail também. Em tese já está no e-mail de vocês, mas eu vou mandar na comunidade também para estar fresco, está todo mundo ali com as propostas na mão. Inclusive, dentro da carta já tem justamente o nosso, o que a gente está lutando e o que a gente quer ali dentro para a gente ser satisfeito em relação a essas pautas. Então é isso, gente. Alguma inscrição? Pode. Só vai anotar certinho a ordem e aí a gente já começa. Pode. Você leva o microfone lá, por favor? Eu dou mais tempo. Antes de eu colocar se eu quero alguma ponta, eu queria perguntar se teve algum avanço quanto ao curso de inteligência artificial que está por entrar no que vem. Porque eu acho que uma coisa que é importante discutir é que, a princípio, acho que era para entrar esse curso no que vem. E eu acho que, por exemplo, com uma das pautas sendo a redução de orçamento, não tem como a gente enfiar mais um curso na FT, principalmente da nossa área, sendo que também já era para a gente, se não me engano, tinha coisa da gente se juntar com a FCA e um monte de coisa. Então, eu queria saber se tem alguma informação nova sobre isso. Atualizando vocês em relação ao curso de A, está nebuloso até para a gente que é do centro acadêmico também, mas em tese esse curso foi atrasado para entrar em 2028, não em 2027, mas justamente por essas questões que você mesmo levantou, a questão da estrutura, a questão da verba e tudo mais. Então, por enquanto, é isso que a gente sabe em relação ao curso. Perfeito. Só avisando também, a carta já está na comunidade, caso vocês queiram dar uma olhada, leem as pautas, principalmente. Só a carta foi organizada pelo Carlos. Avisando aqui que talvez eu toque um pouquinho mais de 3 minutos, porque eu tenho bastante coisa para falar, tá? Gente, eu sou o Victor, eu sou do CACS. Eu vim aqui esclarecer algumas coisas para vocês de uma forma neutra, tá? Para que vocês entendam um pouco da situação e do que está acontecendo, tá? Primeiramente, respondendo a pergunta dela, eu sou representante da congregação, então quando a gente tem uma ordem deliberativa que fala sobre as questões aqui da Unicamp, eu estou nesse espaço de apresentação. Também sou representante no CCG, que é o Comitê Central de Graduação, que é onde a gente fala sobre a inclusão de cursos, mudança de catálogo, remanejamento de vagas. Sobre os cursos que a gente vai ter, tanto o de Relações Internacionais quanto o curso de então, ele é mais inteligência artificial, né? Cuidado com o microfone só. E aí, o que acontece? Atualmente, a proposta pedagógica ela ainda não foi desenvolvida bem o suficiente para que o curso passe à frente. Então, não existe só a questão econômica envolvida, mas também existe a questão de
qual que é o objetivo do curso? Qual é o perfil de egresso que eles querem para esse curso? Tá? Então, acaba que provavelmente mesmo só em 2028 que vai ter esse curso. Né? E aí o remanejamento de vagas ele fica atrasado também para o catálogo de 2028. Tá? Então, o curso de administração pública lá está tendo umas mudanças e, se eu não me engano, ainda manteria o curso de saneamento. Bom, enfim. Gente, o que eu posso dizer? Já trouxe aqui algumas questões sobre as pautas. Eu acho que é importante vocês lerem as pautas para vocês entenderem o contexto disso. Tá? E, bom, o que acontece? Em 2023, quando teve a greve geral, né, entre as 3 universidades, a gente teve uma reivindicação sobre a questão da Guarda de Limeira. Agora, no ano passado, teve uma ocupação dentro da FCA, que a gente teve foi o que? Acho que 1 ou 2 dias de paralisação também, e ali teve o pessoal reafirmou as questões de permanência e o compromisso que eles têm em relação a fazer a moradia estudantil acontecer. Agora, o que acontece? Eles prometeram isso para a gente para fazer agora em março. Começar o grupo de trabalho, conhecido como GTs. Eu tenho diversos GTs, que são justamente para fazer com que docentes, partes técnicas e os envolvidos, né, inclusive cadeiras discentes, estejam lá para representar os seus espaços. E, desde então, não teve essa reivindicação. Acontece que, atualmente, a gente está vendo que outras pautas surgindo e vindo para pessoas que não são envolvidas no movimento estudantil também. Né? E o que acontece? Com isso, houve ali uma certa movimentação para que isso acontecesse. Agora, explicando para vocês como essa greve está acontecendo, de onde ela surgiu. Essa greve ela vem de um trabalho que vem do CEP, que é o Conselho de Entidades de Base, e desse Conselho de Entidades de Base, os centros acadêmicos eles levam as suas deliberações, levam as suas pautas, e ali vai sendo decidido. As assembleias, elas foram feitas, essa foi a 4ª assembleia que a gente teve nesse mês, e aí, através disso, as coisas foram se desenvolvendo. A gente viu que cada vez mais, durante as assembleias, houve posicionamentos, cada assembleia teve participação de mais pessoas, e a greve foi aprovada dessa maneira. Bom, eu acho que eu teria que escutar mais algumas perguntas agora para saber se existe o interesse, assim, se existe um espaço de resposta também. Acho que eu posso fazer no final. Depois, se todo mundo perguntar aqui, eu posso explicar para vocês. Gente? É isso. Obrigado. Vocês vão continuar ou vão passar para o pessoal? Próxima inscrição. Você já falou comigo? Tá aqui. Você já fez sua fala? Acho que ele liberou o ponto. Deixa eu mandar para lá. Obrigado. Inclusive, se mais alguém tiver inscrição de fala, pode levantar a mão, a gente anota aqui, já vai estar no próximo. Boa noite, pessoal. Sou o Plankton, sou 023 de BSI. Eu fui presidente da CDI na gestão de 2024, fui representante discente em 23 e 24 nos cursos de TI aqui na comissão de graduação. E eu sempre me movimentei muito nessa parte política antes de entrar na faculdade, depois dela comecei um pouco também, depois fui me afastando. Mas eu sinto muita ausência aqui na FD, especialmente, sobre essa movimentação, sabe? Eu queria perguntar, quem que já foi embora na Unicamp de Barão? Aí fica uma questão, qual é o sentimento, eu não preciso responder, mas qual é o sentimento que vocês têm quando vocês vão lá e voltam pra cá sobre a FT? O que tem lá que vocês gostariam que tivesse aqui? Acho que
fazendo um contraponto, às vezes até com o nosso amigo Carlos aqui, ele trouxe uma coisa mais neutra, eu vou fazer uma parte mais politizada, só para inverter o papel aqui, ele geralmente é mais neutro. E assim, eu acho que é nessa percepção de o que tem na Unicamp de Campinas que a gente gostaria que tivesse aqui. Que talvez mova um pouco os pensamentos de vocês para trazer aqui para frente o que seria importante colocar mais nessa pauta nessas pautas da greve. Porque a Unicamp FT, a Unicamp FCA e a Unicamp Barão é a mesma Unicamp, só que ela é tratada de uma forma diferente. E essa diferença, ela é uma diferença que acontece politicamente, geograficamente, enfim, por diversos motivos. Só que a única pessoa que está interessada em diminuir essa diferença é a gente. Então, os professores têm os salários deles, eles têm as pautas deles, têm a força política absurda deles. O professor tem uma força política absurda, se eles quiser parar a faculdade, eles param mais rápido que a gente. Só que a gente não se movimenta. Talvez porque a FT é muito TI, muito engenharia, e a galera não se mobiliza tanto. Historicamente, né? Desde quando eu entrei. Mas eu acho que vale a pena a gente começar a refletir um pouco mais sobre quais são os pontos que a gente tem de melhoria para o nosso campo, sabe? No sentido de que nós somos Unicamp. E eu não sinto que aqui é Unicamp. Toda vez que eu vou para Barão, toda vez que eu participo, eu vou nas coisas do IC, do IMEC, gente, isso aqui, a faculdade de tecnologia não é uma faculdade de tecnologia. A gente brinca falando externamente com outras pessoas, da Unicamp de Barão, de outras faculdades, que aqui parece uma universidade privada meio sucateada, sabe? Não é uma cara de universidade pública. Enfim, era mais esses pontos que eu ia trazer, mais para instigar mesmo, sabe? Aqui é um momento de fala mesmo. O que vocês falarem aqui vai ser levado para todo o Unicamp primeiro e depois. Então leiam as pautas, vejam se vocês concordam, e adicione mais algumas também. Pô, tem muita coisa errada aqui, banheiro, tá tudo ferrado, enfim. Vocês sabem bem como é que é, porque vocês vivem aqui, não preciso ficar pontuando. Mas esse é o momento para vocês falarem. Exercitar um pouco mais esse ato político de expressar os incômodos de vocês. Fechou? Além de cima. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Mas o que você preferir? Eu não quero adicionar nenhuma pauta nova, eu só acho que reafirmar, pelo menos para mim, uma pauta mais importante, que é a de violência sexual e violência de gênero aqui. Principalmente falando nos cursos de TI, que são muita prioridade para homem. Tem pouquíssimas mulheres. Na minha sala tem 52 pessoas, se não me engano, e 107 mulheres. E eu acho muito importante aproveitar que tem muita gente reunida aqui para colocar na cabeça, principalmente dos homens, que é uma pauta muito importante, que a gente precisa olhar para isso e ter a noção de é uma greve boba, é algo bobo, porque provavelmente não te afeta, mas está afetando muitas das mulheres que deve ter, da FCA também, mas principalmente daqui, que são minoria. Então, não quero me estender muito na minha fala, é só para todo mundo botar na consciência e pensar que é uma pauta extremamente importante e que todo mundo deveria pensar melhor sobre antes de falar se é a favor ou se não é a favor, porque às vezes é algo que você só não sabe como é antes de falar sobre isso. Quem que é? Ali na frente. Boa noite, gente. Eu gostaria que a gente adicionasse mais pautas, porque lá na Assembleia eu escutei eles muito falando da FCA e da FCA, e tipo, em nenhum momento eu senti que a FT estava sendo incluída naquilo. Eles falaram da estrutura da FCA, mas se eles estão reclamando da estrutura da FCA que é muito mais grande que a FT, imagine a gente, que é uma faculdade de tecnologia, a gente não tem uma sala para computador que tenha para todo mundo, e lá na FCA eles têm. Então, acho que a gente deveria adicionar pauta sobre a nossa estrutura, de que não temos salas
para todo mundo ter computador, os banheiros e essas coisas. E também de não ter muita essa superação da FCA e da FT, porque eu sinto que a gente assim, é muito excluído. E que a gente também não tem muita coisa nossa, a gente divide muitas coisas com o Coutil, e isso me incomoda muito. Eu sinto que eu estou numa escola de novo. Boa noite, gente. Eu quero falar de uma coisa que a Fonsalvo, que o Ponte falou e o que o Malu falou, que é a movimentação política aqui na FT, e na FCA e na Missão Primeira no geral. Eu também tenho esse sentimento de que toda vez que eu vou trabalhar no geral, eu não sinto que eu faço parte daquilo, parece que é uma coisa muito distante, sempre que a gente anda na universidade. E eu acho que está tendo um problema muito grande de cateamento de informação também. A maioria das pessoas não sabe porque a gente está entrando em greve, ou não concorda simplesmente porque não é afetado. Eu queria lembrar que, mano, vocês terem um pouco de empatia, colocarem um pouco a mão na consciência, porque nem tudo que não afeta vocês, não afeta o coleguinha de vocês, sabe? Eu não dependo de política de permanência estudantil, mas eu tenho amigos que literalmente passam fome se o colegial não funcionar. Então, assim, é muito importante a gente entender que a moradia estudantil é fodida de importante, o Barão Ginaldo tem isso, o Colegião é muito importante e as pessoas dependem disso, mano. Os amigos de vocês dependem disso, as pessoas das salas de vocês, pessoas que vocês veem todos os dias, dependem disso pra estar aqui e, passaram pelo mesmo vestibular que vocês, sabe? E merecem estar aqui tanto quanto você. Então eu acho que, mesmo que não seja uma coisa que te afete diretamente, é o seu papel lutar por isso, porque você é parte disso como qualquer outra pessoa aqui. Isso é a minha fala. Oi, gente. Eu tô meio de penetra aqui porque, enfim, eu sou de engenharia de telecom, mas eu venho aqui representando a rádio e também quero representar vocês pelo que a gente está gravando e transmitindo, isso vai ficar gravado. E todo mundo já falou coisas aí que eu não vou repetir, mas que a gente não se sente tão confortável aqui em relação ao Barão, porque Barão, sim, que é o Unicamp de verdade, muito parente amigo falou isso pra mim. Só que agora que eu estou percebendo, participando das assembleias da FCA, eu percebo que o pessoal da FT, eu estava até discutindo com os meninos aqui mais cedo, criando teorias por causa disso. Aí isso eu também não sei se é questão de perfil ou o quê, mas o pessoal da FCA percebe mesmo que, em média, nessas assembleias, vai mais gente da FCA. Naturalmente, né, FCA e tudo mais. Só que aqui também, eu estava mencionando com o Salsicha, da gente também cobrar das instituições aqui da FT a fazer assembleias que seja aqui na FT também. Porque quando foi a última assembleia, mesmo de telecom, quando foi a última assembleia da CETEL, não sei. Quando foi a última assembleia da CDI, enfim, e não é apontando o dedo mesmo, é pra gente sair acordar mesmo e fazer as coisas. A gente que é da rádio está indo lá na FCA, para as assembleias que são organizadas na FCA, e o pessoal da FT também está a par do que está acontecendo. A gente quer também levantar o ar do que é o Unicamp Limeira. Mas, assim, fico muito feliz do pessoal ter participado, mas é incentivar mesmo o pessoal a participar, falar, não, isso é importante, você está aqui. Porque isso decide, isso dá voz, você também está ouvindo o outro. Não é eu vir aqui e falar para vocês, é eu vim aqui também ouvir vocês. É o que a gente está fazendo com a rádio em si. Então, da gente participar mais, botar a mão na cabeça e participar das coisas, sabe? Alô? Boa noite de novo, pessoal. Sem reforçar uma fala nossa, eu acho que fala o nome meu, do Drogo. A gente tem um sentimento que nessas últimas assembleias tudo correu muito rápido. Não sei se vocês compartilham disso também.
Mas não só isso, a gente sentiu que realmente, até talvez um erro nosso, que a gente vai buscar melhorar, é aumentar a participação da Assembleia Geral aqui na FT. Não é uma proposta, mas é só consultando, informando que eu e o Drogo a gente vai buscar que a próxima Assembleia Geral que vai votar se a gente continua em greve como um coletivo, né, como todos os CAs, que é organizado pelo Galinha, a gente vai sugerir de ser feito aqui na FT, para, enfim, a gente ver se a gente consegue engajar e trazer mais esse público aqui para a FT, para a gente conseguir discutir isso melhor e mais amplamente, né? Não só a gente ter que ir na FCA, porque as 2 rodas de conversa e as 2 assembleias que a gente teve ocorreram na FCA, mas talvez, em algum momento, o pessoal da FCA vinha aqui também para a gente ter essa conversa, esse espaço de conversa. E é isso, me falei curtinho. Quem quer? Boa tarde, gente. Eu queria fazer uma indagação aqui. Quem é que foi na Assembleia de ontem? Levanta a mão. Acho que metade, né? E hoje foi a primeira vez que eu vi meia dúzia sendo a favor do movimento de greve aqui. Hoje, o dia inteiro, eu vi gente contra, gente que estava querendo chamada em aula. E essas pessoas não foram em nenhuma das 4 assembleias. E hoje elas estão quietas aqui. Aí hoje, passando hoje e passando as últimas 4 assembleias, essas pessoas vão vir aqui e vão ter aula, ou online, ou aqui mesmo. Sendo que hoje, nenhuma dessas disse qualquer outra coisa. Então, não adianta você vir para as aulas, tanto aqui, tanto online, sendo que em nenhuma das 5, 6 oportunidades, você usou a sua voz, que está querendo ser ouvida, para ser ouvida, sabe? E eu não vi nenhuma pauta de PSI ou TADES que não seja individual, que não seja, tipo, totalmente voltada a eu tenho atividade de análise 2 amanhã. Eu não posso ter greve. E isso é uma pauta absurdamente diminuta, perto de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que uma das nossas prioridades agora seria, tipo, parar de olhar para o nosso próprio umbigo e ver que a causa que está tendo agora é muito maior do que PROC 2, que é análise 2, sabe? É isso. Só explicando, teve uma fala online, então eu vou transcrever o que foi dito online agora, de um homem que está na transmissão. Foi o Hans, ele usou 23 ditados também. Começar pelo básico. Aqui não tem papel higiênico. Antes de ter moradia, tem que ter papel higiênico. Investimento privado. No IC tem tanto investimento privado com reformas e as coisas que tem lá. E aqui tem 0. Então, antes de pautas que são extra-FT, a gente tem que ter as nossas coisas aqui. Não tem papel higiênico no banheiro. Às vezes não tem nem água. Todas as pautas da greve são importadas da FCA. A FT não tem pauta. Ela só aceita as pautas importadas. Eu queria juntar vários fatores, né? Primeiramente do intercâmbio. Por causa do intercâmbio, né? Eu não consigo nem assistir aula de cálculo praticamente, porque minha aula acaba meio-dia lá em Barão, porque eu peguei matéria lá. E o único intercâmbio que tem é 3h30.
a aula começa às 4, eu chego 4h45 na aula, 5 horas, praticamente nem tem aula. E também queria comentar um fator que foi por causa disso que eu não consegui participar da Assembleia de ontem. Tipo, já é um trampo deslocar todos esses campos, e se pudesse ter feito na FT seria perfeito pra mim, sabe? Então, é isso, focar na FT. Uma das pautas, né, parte de infraestrutura que estavam falando, de ampliação, além de, entrando na parte assim, infraestrutura FT, nós não temos espaço no bandejão assim, para todo mundo. Um problema muito grande, porque aqui também não tem bandejão de final de semana, só tem na FCA. E aqui tem aula, e a FCA não tem aula de final de semana. O que eu acho um absurdo, e eu estou lembrando disso agora porque eu moro mais perto da FCA, então eu sempre vou lá, mas toda vez que eu vejo algum amigo que fala assim, porque eu tive que sair de lá da BTT para vir aqui bandejar apenas no final de semana, porque senão não tem como, porque a FCA, a FT não tem, sendo que aqui tem curso de final de semana que é necessário ter refeição aos finais de semana. Além disso, os horários do circular, né, que são ineficientes. Se você tem aula às 4 da tarde, você tem que chegar aqui 1h30, pegar circular antes, ou você não vem, você vem a pé, Uber, alguma coisa. Também nos finais de semana seria bom se tivesse, no mínimo, aos finais de semana, no horário do bandejão. Uma vez em que, né, se não for ter pelo menos do bandejão aqui, que seria o melhor ter o bandeco acontecendo de final de semana, mas se não tiver pelo menos transporte, para quem mora aqui perto da FT, conseguir chegar mais facilmente para a FCA. Boa noite, meu nome é Pedro Gross, eu sou aluno de BSI 024 e vamos por partes, eu tinha alguns pontos aqui. O primeiro de tudo, qual que é o último recurso que nós temos quando a gente precisa dessas reivindicações e não temos? É a greve, correto? Vocês estão achando, eu concordo com todas as pautas, porque é muito fácil a gente sentar em cima das pautas e falar que tem que ter moradia, tem que ter tal coisa. Tudo bem, vamos pela moradia, por exemplo. Fizemos essa proposta, eles fizeram o que fazer. O que a gente fez depois disso, de ir atrás de cobrar esses caras? Aí vocês vão falar, montamos as barracas e ficamos lá. Tá, resolveu alguma coisa? A gente está com a moradia aqui agora? Não é desse jeito que a gente consegue reduzir. A gente tem que ir lá diretamente falar com as pessoas. Fazer greve, a gente só vai prejudicar. Primeiro nós, alunos, que vamos ter que ficar aqui nas férias. Eu sei que tem muita gente aqui que mora longe. Longe pra caramba. Gente do Amazonas, gente de fora. Então, por exemplo, ficaria mais fácil para vocês ter que quebrar 2 vezes essa viagem ou ter que ir uma vez só, direto para casa, no meio do ano? Então, é esse tipo de coisa que não é que me irrita, mas assim, fez a greve teve um resultado muito importante, que foi lá, a questão da alimentação no fim de semana. Vocês acham que com essa greve que já foi tentada fazer para ter esse objetivo das moradias, não deu certo? Teve a questão das barracas, não deu certo. É a resposta de novo, a gente continuar fazendo greve? Não é cobrar as pessoas que estão lá? O segundo ponto que foi levantado é que assim, quem não vai na Assembleia está aqui quieto votando. É o simples. Eu não fui na Assembleia porque eu faço mais coisas além da faculdade. Tem gente que está aqui só na faculdade e não está errado. Para mim está certo. Só que você tirar o direito dessa pessoa de votar porque ela não foi na Assembleia, é a mesma coisa que você falar para alguém que não acompanha política que não pode votar. É a mesma coisa. Então, são esses 2 pontos que eu queria falar. Muito obrigado. Gente, só avisando que tem mais um espaço para inscrição de fala, tá? Então, se eu quiser se inscrever, tem só mais uma fala. Isso aqui aumentou também. É verdade, só avisando que a gente aumentou o número de falas de 10 para 15 e já bateu 14, falta uma só, então, para encerrar as falas. Depois das falas, só uma dúvida, depois das falas, sim, encaminhamento de proposta. A gente vai encaminhar a proposta e também encaminhar os 2 representantes da Comissão de Greve. o teto da Assembleia.
É até às 7. Vai ter votação? Mas eu vou falar. Como é que foi? Vai ter votação? Não. Não vai ter votação em si, porque não é uma assembleia deliberativa, é uma assembleia consultativa. O que a gente vai fazer vai ser justamente o levantamento de pautas, votar se todo mundo é a favor das pautas que a gente vai levantar, para justamente encaminhar para o resto de ninguém. Inclusive pode ter outras assembleias deliberativas. Exatamente. Como é que falta uma deliberativa? A partir de quem surge uma deliberativa? A deliberativa surge a partir do quórum mínimo. O quórum mínimo de BSI editados é de 75 pessoas, a gente não bateu esse quórum mínimo, então não tem como fazer uma assembleia deliberativa. Quem fez esse levantamento do quórum mínimo? É o estatuto É o estatuto do CDI. Não, mas quem fez o levantamento de quantos a gente já tem? E a gente fez no começo, na segunda chamada, no começo da Assembleia. Exatamente. Se, por exemplo, eu pegar e juntar 75 pessoas com assinaturas, com aprovando, dá pra gente fazer de novo esse processo? Pode. Se Pode você... ser um baixo assinado? Pode. Precisa de 75 assinaturas. Aí a gente consegue... Tem alguma consulta de quais requisitos tem que ter nesse baixo assinado? Acho que acredito que o nome e o RA, para a gente verificar, são alunos de BSI TADS. Papel, documento assinado, foto do Google. Acho que não tem nada deliberativo. Acho que agora começou as dúvidas de valor. Se vocês fecharem a reunião agora, vai ser uma perca muito grande. A Assembleia Então, acho que... Por favor. Mas é que essas eram as dúvidas que a gente queria ver desde o começo. Tem até as letras, sem impresso. Só rapidinho. Minha fala é sobre inclusão, porque eles não entenderam que isso é uma assembleia consultiva, tem que explicar porque é uma consultiva, tem que explicar qual é o papel do CA, o que é o DA, isso para vocês. E eu acho que essa é a parte da inclusão principal da assembleia, porque se o pessoal de TI não é engajado, talvez eles não saibam quais são os conceitos, as ferramentas que tem. Acho que o nosso amigo do Carlos vai falar um pouco disso também, talvez. Mas a gente precisa ser um pouco mais claro do porquê as coisas são feitas dessa forma. E, por exemplo, eu sou contra algumas coisas que estão acontecendo, a forma como está sendo levada, eu vou pontuar isso também. Mas eu acho que antes a gente tem que esclarecer tudo para todo mundo ficar no mesmo patamar. Eu sou fã do Cléber. Era exatamente o que eu ia perguntar, porque eu vim aqui na intenção de entender, primeiro, se vai todo mundo aderir à greve mesmo, principalmente nós de TI, se a gente teria essa independência, porque eu tenho quase certeza que se for feita a votação, como já me falaram, foi feita interna dentro da CDI, a gente tem um resultado conclusivo. Eu gostaria de saber se isso vai acontecer, se pode acontecer, e como a gente teria que fazer para isso acontecer. Teria como ser independente da questão da linha. Bom, em questão de votação, se a gente seria a favor ou não da greve, já que essa Assembleia não bateu o quórum mínimo de 75 pessoas, ela é mais uma Assembleia consultiva, ou seja, para dar informes e ouvir as opiniões do aluno. O que a gente pode fazer, um dos encaminhamentos, é fazer uma votação de quem é a favor de ficar ou não na greve, para a gente poder levar isso para a próxima Assembleia que for ter do Daninho. Mas não poder falar que, deliberar que o secretário vai sair ou não da greve, porque primeiro que nem bateu o quórum mínimo de alunos que tem no estatuto. Será que seria possível a gente fazer, por exemplo, um sistema de votação online? Porque eu acredito que a maior parte que já votaria não da greve já até foi embora. Bastante gente já foi embora. Se tiver como fazer um voto online, por exemplo, com nome RA e alguma foto, por exemplo, afirmando que a pessoa votou, porque o nome RA, qualquer um pode pegar o nome RA da lista e adicionar esses votos na lista. A gente teria que estudar a possibilidade de fazer isso. Na teoria, a forma como essa votação é feita não é deliberada no estatuto. O que é deliberado claramente no estatuto do CDI, falando agora, é que a força máxima de decisão dos alunos de TADS é a Assembleia Geral Deliberativa. E, só corrigindo, acho que o negócio ficou confuso, para a gente conseguir fazer uma Assembleia Geral Deliberativa, a gente precisa ter um quórum de 75 alunos interessados. Aí a forma que a gente vai fazer isso, acho que a gente pode estudar, a gente pode conversar, se alguém quiser propor aqui. E aí tem que ter uma forma disso funcionar. Então não adianta ter as 75 assinaturas, eu preciso de
75 pessoas presentes aqui para fazer essa assembleia, é isso? A gente está falando que pode ser estudado isso. Você pode propor isso na guarda final, se for as proposições. E aí, propondo isso, eles estudam e trazem na próxima. O que é uma coisa que a gente já vai trazer, o que a gente recomenda, terça-feira novamente vai ter uma nova Assembleia do Darim para discutir a continuação ou não da greve. Então a gente pede novamente que todo mundo vá lá votar. E segundamente, a gente tem alguns problemas no Estatuto do Darim, acho que o amigo do CACS vai conseguir falar melhor para a gente, da questão da independência do SEAS. É um pouquinho nebuloso isso aqui enquanto Limeira. Daí, acho que eu vou deixar espaço já para o amigo falar um pouquinho sobre, mas aí a gente precisa ver como a gente vai fundamentar essa questão. Só depois a gente vai continuar caminhando para o resto das falas, que ainda tinha mais 2 ou 3 falas antes do serviço. Mas se todo mundo concordar, a gente continua nessa pauta, porque é importante para todo mundo. Quer explicar como é construtiva? Só explicando rapidamente, tá? Basicamente uma assembleia, a diferença entre a assembleia consultiva e deliberativa. A assembleia consultiva a gente consegue realizar sem o quórum mínimo, como já foi explicado, e é uma assembleia justamente para consultar a opinião dos alunos. A gente não consegue tomar decisões justamente porque ela não tem a representação da quantidade mínima de alunos dos 2 cursos. Uma assembleia deliberativa é uma assembleia que a gente consegue tomar essa decisão justamente porque a gente tem essa representação mínima dos alunos. Basicamente, em geral, é essa a diferença. Você quer se inscrever ou você quer fazer uma pergunta agora? Não, na verdade eu só queria que falasse o que é quórum. Legal. Quórum é basicamente o número de pessoas presentes dentro da assembleia. Sim, aí tem um quórum de mínimo que é tipo metade das pessoas. Não é metade, é uma porcentagem que está descrita no Estatuto do CDI. A gente fez, são 10% dos alunos de BS editados que precisam estar presentes na Assembleia para bater o quórum mínimo. No caso dessa porcentagem, a gente tem 500 alunos somando os 2 cursos, ou seja, 10% seriam 50 alunos presentes na reunião na primeira chamada. Não bateu na primeira chamada, a gente não teve o quórum mínimo. Porém, na segunda chamada, a gente bateu, então a gente consegue começar a reunião, mas ela não consegue ser deliberativa. E só para reforçar novamente, são 2 quórum mínimos. 15% é para a gente conseguir chamar a reunião, que é para fazer esse momento acontecer. Os 10% é para, aí sim, a Assembleia ser deliberativa. Não bateu hoje. Então, é por isso que, e mesmo se batesse, hoje já foi marcado como Assembleia Consultiva, seria Assembleia Construtiva independente de tudo. Então, só para deixar claro. A gente vai colocar no Linktree na bio do Instagram, a gente vai colocar na bio do Instagram da CDI o estatuto para ficar mais fácil todo mundo ler, entender, e qualquer dúvida pode mandar para qualquer uma CDI que a gente tira. As pessoas com 20 Acho que não, né? Como a gente não estabeleceu que essa assembleia é virtual, elas não Fala fazem isso isso. no microfone que é importante que depois... O Meet não conta como quórum porque a Assembleia não foi considerada virtual, remota, né? A Assembleia é presencial. A gente já abriu o espaço tanto da rádio, tanto do Meet, para a gente ter maior adesão, para todo mundo ter mais acesso a essa informação do que está sendo discutido aqui hoje. É rapidinho, então, vai ter a próxima ser online, porque muita gente já está indo embora, para casa. A gente tem direito de votar mesmo longe também. Só para reforçar, a de terça não é do CDI, a de terça é do Darim, mas a gente pode pedir para eles, eu acho muito difícil eles acatarem, mas a gente pode fazer o pedido, a gente está aqui para isso. Quem que falta as falas primeiro? Boa tarde. Vocês dois já falam. A impressão que me dá é que essa reunião ela foi marcada com o propósito de não ser impactante, porque eu pensei que eu teria algum tipo de votação. Só que se já foi pautado para esse aqui ser construtivo e não deliberativo, e se já foi pautado para ser presencial e não virtual, você já está apontando que não vai ter nenhum tipo de votação. Um dos amigos aqui falou que a oposição não está conseguindo, não está falando, está sendo contra, mas não está falando publicamente que está sendo contra a greve. Mas, por exemplo, aqui, eu não vou
estrangeiro de voltar contra a greve por causa da maneira que foi construída essa reunião. Ok, existe a possibilidade de fazer, cotar as pessoas que estão contra a greve de forma virtualmente. De forma assim, um abaixo-assinado. Mas vou ver com o tempo. Posso ver com o Davi se pode ser virtual, mas eu acho difícil. Então você já está barrando os meios que a gente, oposição, pode se opor à greve. Não tem como você se opor à greve. Teve a Assembleia. Lá o pessoal votou contra a votação. Teve bastante votação contra. Sim, mas a maioria foi a favor. É só uma questão totalmente de curiosidade. O quórum mínimo nosso, representando dois cursos, seria 75, correto? Não, o quórum mínimo é 50, 75 para chamar a assembleia, para convocar uma assembleia. Seria, no caso, então, representando dois cursos da faculdade, certo? Isso, os dois cursos. Quanto que seria o quórum mínimo do DARIM para poder fazer o que eles fizeram lá, por exemplo? 5% 10% da universidade. Lá eles fizeram... 10% de todo o conjunto de alunos entre FCA e FP. E deu tudo isso aquilo lá? Deu 400 e tantos alunos que deu lá, né? Deu mais até. Deixa eu perguntar duas coisas, então, em questão da votação. Só estou explicando aqui o que aconteceu com a gente, tá? Eu e meu grupo de amigos, a gente era a favor da proposta 2. Quando eu estava fazendo a contagem, eram duas pessoas fazendo a contagem, se eu não me engano, certo? Uma vinha para a esquerda e começava a contar, e uma vinha para a direita e começava a contar outra parte, correto? Quando a pessoa do nosso lado chegou em nós, estava no número 23 ou 24, que eu lembro que ele falou. Quando foi lá para frente falar a proposta 2 tem tantos votos, se só do nosso lado tinha 22, como que no final teve 18 votos? Entendeu? Ficou essa questão meio que errada na minha cabeça. A segunda coisa foi que quando estava fazendo a votação de quem era a favor da greve, acabou a luz. Mas a votação não continuou, ele continuou contando enquanto a luz estava apagada. Isso não é, no mínimo suspeito, pelo menos fica do meu lado, nesse ponto. Deixa eu continuar assim. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou respondendo as perguntas de vocês, que eu acho que é importante. Vamos lá. Primeiro, sobre coisas que eu tinha anotado aqui, que é o seguinte. O porquê que acabou sendo consultivo, né, aqui, e não deliberativo. Eles explicaram aqui os motivos. Mas, assim, aqui é o espaço de vocês pensarem, por exemplo, quais são os problemas que vocês têm e como a gente pode resolver. Entendeu? Então, por exemplo, vocês falaram sobre a questão de não ter o circular durante o fim de semana quando vocês têm aula. Vocês falaram que não tem bandejão aqui, sendo que aqui tem aula de final de semana e não lá, sabe? Então, qual que esse é um problema, como a gente resolve esse problema? Aí entra o trabalho do centro acadêmico. O centro acadêmico foi eleito, tem toda uma assembleia para fazer essa votação, tem a votação, homologação, e aí os centros acadêmicos levam essas questões para frente. Agora, essa assembleia aqui, ela serve muito bem para vocês pegarem essas pautas que vocês estão tendo e vocês levarem ela para talvez virar um mote de paralisação ou greve nesse momento. Certo? Vamos lá. Bom, expliquei para vocês que o quórum de toda a universidade para fazer a greve geral é de 10%. Isso, por incrível que pareça, é um quórum alto. Tá? Em qualquer outra universidade por aí, vocês vão ver quórum 5%. Em Barão é 5%. Tá? Então, o nosso quórum, comparado com outros locais, é consideravelmente alto, tá? Para a gente fazer isso. E assim, aqui se torna um espaço para vocês decidirem entre si qual que é uma posição de vocês em relação à greve. Sabe? Pô, não gostei de alguma coisa aqui. Aqui tragam para o centro acadêmico de vocês a proposta que vocês têm em relação ao problema que vocês encontraram, e aí o centro acadêmico representa essa pauta nos ambientes deliberativos, que são essas assembleias gerais, que são a SEB, que é o Conselho de Entidade Básica, que representa toda a união de todos os centros acadêmicos. Entende? E assim, é dessa forma que o sistema funciona, é dessa forma que a institucionalidade, dados os regimentos, dado os documentos passaram. Entende? Alguém tem alguma pergunta e eu vou respondendo?
vai para lá, é a mudança de método que está sendo feito tudo isso. Então, aqui, o que eu acho que está difícil de entender é que, assim, eles representam todo mundo que está aqui. Então, o que vocês pensarem que eles são obrigados, porque eles foram eleitos para isso, para levar para lá. Se o conjunto de alunos de TI são contra a greve, eles têm que fazer isso, independente da opinião deles. Se o conjunto de alunos são a favor das pautas, mas não estão concordando com os métodos, eles têm que levar isso para lá. Assim, eu tenho meus pontos também, eles já sabem a minha opinião, mas eu sou contra alguns formatos aí do que está sendo feito. Nós já discutimos com o Carlos ali. E eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que pega justamente o ponto que você trouxe de autonomia. E assim, teoricamente, no sistema representativo, quanto mais baixa a instância, maior a autonomia, a ponto de chegar no nível do indivíduo ser soberano. Então eu tenho soberanidade sobre o que eu posso fazer ou não posso fazer, a não ser que seja algo contra a lei. Então quando a gente chega no nível de CA, CA tem mais autonomia que DA, estruturalmente falando. Só que o estatuto do DA foi feito de uma forma que o CA não pode sair de uma greve caso o DA tenha instaurado. Esse é um ponto que eu sou contra. Eu já falei isso em Barão, não é assim. Em Barão, o CA pode sair se ele quiser. Então é um ponto que eu já falei para eles, eu gostaria que vocês levassem isso lá, vocês têm mais poder de fala. Eu acho que imagino que seja um ponto seu aí também, né? Então, a autonomia é importante nesse caso. E a gente estruturalmente está fadado a depender da validação de outros cursos para se manter ou não numa greve. Apesar de eu concordar muito com os tópicos, eu estou discordando muito sobre alguns métodos. Então, eu falo isso porque eu sinto que falta muito conhecimento em relação aos métodos. Por exemplo, se a gente começar a perguntar aqui, quem sabe o que é uma CG, quem sabe o que é o CCG, quem sabe o que é o DNE, sabe? Tem várias siglas, tem várias coisas que a gente não sabe, isso não é dito em nenhum momento. E é importante, gente. Tipo, tudo isso aqui, existe todo um conhecimento por trás para ser desse jeito, para no começo de uma reunião, de uma assembleia, ser aprovado a mesa, para no começo de uma assembleia ser aprovado as pautas que vai ser discutida. Eu não vi isso acontecendo lá. As pautas, eu fui numa assembleia lá na FCA, e eu no começo já fiquei puto, porque as pautas não foram aprovadas. Isso é estrutural, gente, isso é normal numa assembleia. É óbvio, todo mundo que está aqui querendo melhorar o campus. Às vezes não por greve, às vezes batendo na porta do diretor, chamando ele para conversar para ver o que está acontecendo. Às vezes por greve, porque greve também é um mecanismo de representação funcional. Extremo, mas funcional também. Já deu muita coisa boa. E eu acho que esse é o ponto. Levem para isso, não precisam ficar... Claro, a gente tem que tentar entrar no consenso sempre que possível, mas isso não vai ser viável sempre. Então, leva os pontos para o representante para falar, eu já dei meu ponto, não gostei da estrutura, eu acho que já tem que mudar isso. Mas a gente vai lidando com quantidade, entendeu? Enfim, é isso. Pessoal, quero uma esclarecida, eu não sou representante do DA, tá? Estou vindo aqui mais para informar vocês de como funciona o sistema, de ensinar como funcionam essas deliberações, tá? Respondendo um pouco sobre a sua questão de, por que a gente não bate na porta da prefeitura universitária, ou por que a gente não bate na porta da diretoria, na verdade a gente faz isso. A gente tem reunião com a prefeitura a cada 3 semanas, né? E foi prometido para a gente ano passado, que a gente ia começar agora. Quando a gente leva alguma pauta, a gente sempre precisa institucionalizar aquela pauta para que ela seja reconhecida pela Unicamp. Então, qualquer coisa que seja feita, seja uma atividade, seja uma palestra, seja uma moradia, tudo isso precisa passar por um processo institucional de reconhecimento, certo? Então, o que acontece? Nessas reuniões que a gente tem com a Prefeitura de Limeira, a gente já estava cobrando sobre as questões diversas que a gente tem sobre a moradia. Vou dar um exemplo para você, tá? Que já é uma pauta que já está um pouco mais antiga, a gente já tem mais informações para levar isso adiante como realmente algo que já deveria ter sido trabalhado. Limeira tem
Bom, Limeira tem desde 2009 as suas atividades aqui, certo? O compromisso com a moradia começou há 3 anos atrás. Atualmente, nós temos 452 bolsas plano aqui no Limeira. Isso faz um gasto de R$327 mil por mês. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, qual que é o ponto? A gente está querendo mostrar para a Unicamp, nessas reuniões que a gente faz, e construir o GT, porque a gente acredita que esse gasto a longo prazo ele se torna muito maior do que o valor de uma moradia. Entende? Então, esses estudos, esses dados, a formulação disso, ela meio que já está, os motivos para isso acontecer já existem. Sabe? Então, qual que é o ponto? Já existe um compromisso também em carta, assinado em 2023, em compromissos da PFLIN, no ano passado, em assumir esse compromisso, em fazer as coisas acontecerem, só que elas não acontecem. Então, existe um ponto onde a gente vê que a institucionalidade não é mais suficiente para que a gente consiga espaço para fazer as coisas. E aí o que acontece? Você vai tendo uma pauta dessa, juntamos, não conseguimos reivindicar. E aí vai surgindo outra pauta, surge e você não consegue reivindicar. E aí outra pauta e você não consegue reivindicar. Por isso que quando você vê uma greve acontecendo, um movimento de paralisação, você fala, cacete, mas tem muita pauta, mano. E vocês estão se perdendo nesse monte de pauta. Lógico que se perde, mano. Lógico que se perde. A gente está lá todo dia enfrentando, batendo na porta dos caras para encher o saco. Tá ligado? Então, tipo, acontece que a greve, ela é uma forma de protesto para mostrar que, bom, aqui, mano, a institucionalidade não está resolvendo o nosso problema. Tá ligado? Então, assim, acaba que, pô, eu acabei falando que eu não ia dar minha opinião sobre a greve que eu acabei de fazer, então acho que eu vou parar por aqui. Você ia falar uma coisa. Você ia falar, né? Ô, Marconi, você não tinha levantado a mão? Certeza? Certeza? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lívia, eu sou atual representante do CAT, né? E como a gente sabe, a gente observa isso da dificuldade da participação, da movimentação e mobilização dos CEAs em relação a promover mais assembleias que eram para acontecer com mais frequência, para a gente ter essa aproximação com vocês e passar toda uma história. Porque como eu sou ativista indígena, a gente vem a partir de histórias. E a nossa história, geralmente, a gente sempre pega lá no passado. As pessoas, o que elas fizeram ali atrás, o que elas gostariam que a gente continuasse fazendo e o que a gente pretende continuar fazendo para conquistar. Porque muitas dessas coisas que a gente reivindica atualmente, a gente sabe que a gente não vai ver como uma coisa que vão aceitar hoje e amanhã já está sendo construída. São coisas que futuramente a gente não vai aproveitar, mas talvez quem vai aproveitar são os que vão entrar mais para frente, minhas irmãs, minhas sobrinhas, muitas pessoas podem vir. Eu entrei aqui em 2023, passei no vestibular indígena, sou fruto de cota indígena, e no meu primeiro ano de universidade, ele não é um ano do curso, ele é um ano de percurso formativo, percurso de formação indígena, que eles veem que a nossa base de conhecimento intelectual é menor do que a de vocês, que vocês têm um nível superior, então eles veem que a gente precisa de uma coisa que nos deixe mais ou menos no patamar de vocês, entendeu? Eu, por exemplo, não vim de um técnico e eu também eu vim de escola pública e, bom, aí eu tive bastante dificuldade, mas nesse ano de percurso formativo em 2023, eu participei da greve pelo movimento indígena. Estive nas mesas de negociações e eu vi bastante coisa ser aprovada, bastante coisa mudar e coisas assim que vocês usufruem agora, mas que vocês não viram como foi difícil aqui, sem bandeira no final de semana, ter que vir da RCA para FT de noite, sem circular, sem segurança, em um período onde tinha bastante casos de estupro, assédio, assaltos. E isso foi muito importante, várias
mais conquistas a partir dessa greve. E aí, o que eu quero colocar agora também, né, é que tem bastante preocupação com falta, que isso aqui já entra numa parte de aviso. E como eu estou como representante do CAT agora, Centro Acadêmico de Tecnologia, ou seja, de todos os alunos do FT, a gente também já está preocupado com isso em relação a ausências, notas, faltas, e já entrou em contato com a direção da FT para poder dialogar com eles, explicar os nossos pontos, explicar o que o movimento estudantil está fazendo agora, para a gente também poder chegar no consenso e não prejudicar nenhum aluno no pós-greve, sabe? Para que todos vocês estejam tranquilos. A gente vai estar aqui fazendo a greve, fazendo tudo isso acontecer, mas no pós-greve a gente também está preocupado com o que vai acontecer. É isso. Posso falar porque a gente vai ter que ir lá para a Assembleia da pessoa para anunciar. Bem, a gente, peço desculpa inclusive, mas a gente está tentando cobrir o máximo de assembleias possível. A gente vai desmontar aqui, a gente vai cobrir também a Assembleia do Camaleão. Além disso, a gente também está gravando, vai gravar a Assembleia do CART, Transportes, mas assim, a gente ficaria aqui até o final, mas como deu conflito de horário e tudo mais, vai para o pessoal que está ouvindo na rádio e acompanhando pelo Meet, a gente infelizmente vai cortar esse finalzinho. Peço perdão.